Olá pessoal, fiquem agora com o resumo de segunda-feira, 26 de junho. Mas antes, peço vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Roberto diz a Maura que Maria José aceitou vender as ações, mas tem uma condição, que fique do seu lado e impeça que Bruno chegue à presidência. Helena se aproxima de Kátia e fica sabendo de tudo relacionado a Maria José e sua família. Na empresa, Bruno fica sabendo quem comprará as ações de Maria José. Maria José revela que Maura e Lisete pode não estar de acordo que ele fique na presidência. Bruno, furioso, vai até a casa de Maura e a questiona o que ela pretende com isso, comprando as ações de Maria José. Maura revela que a primeira coisa que vai fazer é votar contra ele no cargo de presidente, não só ela, mas Lisete também. Maura o acusa pela morte de Alessandro. Bruno debocha dela e a chama de patética e diz que está apaixonada por um morto que nunca se interessou por ela. Sentindo-se humilhada, Maura lhe dá uma bofetada e diz que fará de tudo para que ele não ocupe a presidência da empresa. Antes de ir, Bruno ameaça a moça e diz que ela não sabe com quem está se metendo. Depois o mesmo diz que ela sabe e o azar é dela. Alessandro e Fernando estão no avião indo de volta para casa. Alessandro prefere não avisar que estão indo. Maria José se aconselha com Vitória a respeito da venda das ações e diz que irá se encontrar com Maura e Lisete na empresa para assinar o contrato de compra e venda. Maria José chega na empresa e, ao entrar na sala de Alessandro, fica muito emocionada. Maria, a secretária de Alessandro, pede para lhe dar um abraço. Alessandro e Fernando pegam um táxi e vão para a mansão. Maria José se reúne com Maura e Lisete e o advogado delas. Maura e Lisete tenta convencer Maria José a assinar o contrato de compra e venda das ações, mas ela pede um tempo para ler os documentos. Alessandro volta para casa e é recebido com muito amor e carinho por todos. Vitória revela a Alessandro que Maria José vai vender as ações da empresa. Alessandro diz que ela não pode vender e corre para impedir que assine. Alessandro diz que vai ligar para Maria José. Vitória pede que não ligue e que no estado que se encontra pode fazer mal para o bebê se tiver fortes emoções. Maria José já está com uma caneta na mão, pronta para assinar. Vitória telefona para ela e pede que ela não assine nada e volta imediatamente para casa. Maria José diz a Maura que terão que adiar a assinatura e que Vitória quer ver os papéis. Maria José chega em casa, preocupada, pergunta o que está acontecendo. Ezequiel a ajuda. Maria José desmaia ao ver Alessandro. Preocupado, ele tenta reanimá-la. Maria José acorda. Alessandro e ela, emocionados, dizem o quanto se amam. Paulo e os empregados comemoram a volta de Alessandro. Maria José e Alessandro estão cada vez mais apaixonados. Alessandro acaricia sua barriga. Perto dali, Fernando, de joelhos, se enche de coragem e declara seu amor à Vitória. Os dois se beijam apaixonadamente. Seu Pedro sai correndo no mercado e conta a todos que Alessandro está vivo. Chuchu e Gabriel e Mercedes ficam muito felizes. Maura diz a Roberto que Vitória ligou bem na hora que Maria José iria assinar os documentos. Raquel informa a Roberto que acabou de falar com Vitória e terá um jantar essa noite na casa dela. Roberto, de imediato, conta a Maura que terá um jantar na casa de Vitória. Lisete se joga para cima de Roberto e diz que gosta de homens altos e fortes, como ele, e deveria se divorciar logo de Raquel. Maura se despede de Roberto e pede para mantê-la informada de tudo. Fernando chega em casa e pergunta à sua empregada se tem notícias de Kátia. A senhora responde que não. Fernando liga para seu tio e pede que não se assuste, pois está vivo. Fernando pede para falar com Kátia, mas seu tio responde que a moça saiu com Helena. Helena e Kátia tomam café. Helena segue perguntando Kátia detalhes da vida de Maria José. Jorge liga para Helena e diz que chegou os extratos e pergunta se ela sabe onde Sandra está gastando o dinheiro deles e diz ser bem longe dali. Sandra aparece na porta de uma igreja fazendo um pedido. A moça pede para largar as drogas e diz que só um milagre para fazer com que largue isso. Sandra diz a um amigo que vai se internar, pois sua família quer que volte, mas não irá voltar daquele jeito. Ulisses recebe uma ligação de Helena, dizendo que sabe onde Sandra está.
Ulisses, de imediato, repassa a Mateu o que deve fazer e pede que assim que encontrar Sandra, o avise. Bruno, furioso com o fato de Maura querer comprar as ações, repreende seus advogados, que acham uma forma de reverter a história a seu favor, senão encontrará outros advogados. Bruno recebe uma ligação de Vitória. A senhora pede para estar presente em um jantar que dará essa noite. Depois, Vitória se preocupa como Bruno irá reagir ao ver Alessandro. Maria José conta a Vitória e Alessandro que meses atrás a gerente do hotel ligou para informar que não encontraram o corpo do juiz e que Bruno tinha viajado para encontrar ele e aparentemente caiu de uma cachoeira e morreu. E Bruno sabia de tudo, porque quando tudo isso aconteceu, ele estava lá. Vitória, como sempre, continua se recusando a acreditar na maldade do filho e diz que deve ter sido um acidente. Alessandro responde que foi um acidente muito conveniente para Bruno. Kátia ameaça contar tudo o que sabe se Bruno não for buscá-la. A família Lombardo se reúne na hora do jantar. Bruno é surpreendido com a presença ilustre de Alessandro. O homem diz que não há nada melhor que ver sua família completa. Bruno fica perplexo. Vitória conta a eles que Alessandro voltou, assim como Fernando. Bruno tenta convencer a todos que o irmão planejou o próprio desaparecimento para não comparecer às audiências e ameaça acusá-lo de fraude. Alessandro revida e diz que vai denunciá-lo por assassinato. Bruno vai embora. Raquel dá as boas-vindas a Alessandro. Roberto diz que está muito feliz por estar de volta. Roberto questiona o que irá fazer. Alessandro responde que Maria José vai nomeá-lo como um procurador e vai lhe ceder algumas ações. Alessandro acrescenta que se Raquel votar nele, pode ser presidente da empresa e o patrimônio deixado por Antônio não correrá risco de se perder. Vitória diz estar triste e depois reitera estar feliz com a volta de Fernando e Alessandro, mas por todo o resto está triste. Vitória se desculpa e sai da mesa. Bruno quebra tudo e diz que Alessandro era para estar morto e não ter voltado. Enquanto isso, em seu quarto, Vitória chora e Filipa tenta confortá-la. Kátia nem acredita que seu irmão está vivo. A moça pergunta se irá buscá-la. Fernando responde que sim, no dia seguinte. Roberto tenta convencer Raquel a desistir de Ulisses e se darem uma nova chance no casamento para que o bebê cresça em um lar normal. Furiosa, ela responde que ela não quer a criança e muito menos ele. Alessandro e Maria José dormem juntos e matam a saudade. No dia seguinte, ao acordar, Maria José se vê ao lado de Alessandro e se pergunta se não é um sonho. Alessandro e Maria José namoram. Bruno fica furioso ao deduzir que Alessandro dormiu no quarto com Maria José. Bruno dá um sacode em Ezequiel e fica brabo com o cachorro, que late para ele. Ao ver Fernando, Bruno tenta evitar que ele se aproxime de sua mãe e lhe dá um soco. Ezequiel tenta separar, mas Bruno derruba. Fernando revida os ataques e lhe dá vários socos e pontapés. Vitória grita e pede que parem. Fernando o agride. Bruno acaba desmaiando.